Pessoal, acabei de ser contatado no meu gabinete. Estou aqui trabalhando, né? Janeiro, recesso, mas estou trabalhando como se deve. Parlamentar que é eleito tem que trabalhar. Fui contatado por quem? Por um senhor que é bolsonarista, incomodado que 3 senhoras da minha cidade, aqui de Santo André, foram presas na frente dos quartéis generais lá de Brasília. E qual que é o meu espanto? Meu espanto é não pela prisão dessas senhoras. 1.500 pessoas foram presas no Brasil sobre tudo que está acontecendo, todo mundo está ciente, está a par, enfim, mas do tremendo descaso que esses bolsonaristas, essas senhoras, tem muita gente jovem lá, mas principalmente senhores, senhoras de idade, foram influenciados, inflamados, conduzidos por diversos deputados que foram eleitos, puxando o saco do Bolsonaro, instigando as pessoas para tomarem atitude, para autorizarem o presidente, para autorizarem a quê? Mas essas pessoas entenderam o recado, né? Essas pessoas inclusive que imaginam que a gente está sendo controlado aqui no Brasil, não pelo Lula, mas pelo general Heleno. Tamanha influência que milhares, milhões de pessoas no Brasil caíram Mas qual que é o meu espanto? Meu espanto é que essas pessoas, nesse momento, estão enfrentando a dura realidade que aqueles que estavam colocando para eles que o Bolsonaro ia tomar uma atitude, sim, o Bolsonaro ia agir, mas primeiro eles tinham que ir na frente dos quartéis, eles tinham que tomar uma atitude, uma posição, lutar pelo Brasil, que aí sim a gente ia derrubar o PT e ia colocar o Bolsonaro novamente no poder. Foram induzidos a acreditar nessas histórias. Depois de todos os fatos, depois de gente indo em cana, presa, o que acontece? Esses mesmos influenciadores, esses mesmos políticos recém-eleitos somem do mapa e pior, querem se distanciar disso. A todo momento a gente está vendo agora, não, eu não concordo com atos de violência, não, passaram do limite. Eu não compactuo com isso, não. E Rodrigo Constantino, não só no Twitter eu autorizo, mas também lives aí do canal dele, da internet, falando que ele ia pegar em armas se fosse necessário para defender o Brasil. Sem falar no gato, lesma e ornitorrinco. O que significa isso, Constantino? É uma referência a GLO, já que você destacou essas 3 letras? Lei da Garantia da Ordem? Pois bem, qual foi o contexto do contato que eu tive aqui? Que essas senhoras, esses senhores agora estão se sentindo desamparados e eles estão entendendo que até o direito deles de ampla defesa não está sendo totalmente seguido conforme previsto na Constituição. Ora, cadê esses calhordas bolsonaristas que foram eleitos instigando essa população? Cadê eles nesse momento para ampará-los, tentar defendê-los? Estão com medo do quê? São cafajestes, porque foram eleitos enganando essas pessoas. Foram eleitos dando uma ilusão de que essas pessoas tinham uma missão. Para quê? Para ficar famoso, para ter like na internet, para ser eleito. Para quê? Para depois que essas pessoas precisem da sua ajuda, da sua retribuição no voto que você conquistou com mentiras, vocês viram as costas e fingem que não tem nada a ver com isso? Fingem que não tem nada a ver com isso. E eu tenho pena desses senhores, dessas senhoras. Tudo bem, muitos deles cometeram barbáries. Invadiram prédios, quebraram patrimônio público. Tem que ser punido. Isso é crime. Incontestável. Também tem o direito, obviamente, da ampla defesa. Se isso está sendo descumprido, obviamente que eles têm que reivindicar que pelo menos o tratamento da justiça com eles seja leal, seja de acordo com o devido processo legal. Agora, essas pessoas que estão sendo punidas, e muitas justamente por terem participado efetivamente de tais atos, elas são as que menos têm responsabilidade em cima do que está acontecendo. Eu acredito e defendo que a punição seja muito forte e chegue nos reais incentivadores. Incentivadores que eu já citei aqui. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, que é neto de um ex-ditador aqui do Brasil. Também todos esses deputados, por exemplo, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro. Cadê o Eduardo Bolsonaro? Esses caras têm que pagar. E o próprio presidente, que nunca
nunca veio a público para tentar pacificar esse país. Sempre falou nas entrelinhas, de modo que essas pessoas decodificavam da maneira que eles bem entendessem. E o que eles entendiam? Temos que derrubar o governo à força, temos que ajudar o Bolsonaro a tirar o Lula do poder. Por quê? Porque teve fraude nas urnas, o PT vai voltar com o comunismo na América Latina, tem o Alexandre de Moraes que tem a ditadura das togas. Tudo isso discurso para inflamar a militância. Inflamou esses caras que colocaram esse tipo de comportamento social nessas pessoas, nesses senhores, nessas senhoras, nesses jovens. Esses sim são os verdadeiros responsáveis. Então aqui segue o meu repúdio a essas supostas autoridades e representantes do povo. Primeiro, quem de fato representa aquele que confiou o voto jamais vira as costas e jamais trai a expectativa da população. Se tivessem vergonha na cara e não tivessem medinho da justiça, porque sabem muito bem as consequências do passado recente que eles mesmos se colocaram nessa, se tiram seu time de campo, abandonam aqueles que deram o valor maior numa democracia, que é o voto e o voto de confiança. Para quê? Para esses cafajestes, nesse momento, fugirem de suas responsabilidades. E fogem porque sabem que o cerco fechou. E agora eles estão sob forte vigilância do PT, forte vigilância da justiça e sob forte vigilância de grande parte da população que se voltou contra o próprio bolsonarismo pelas atitudes à la esquerda de vandalismo no patrimônio público nacional. Esse é o bolsonarismo nu e cru. Essa é a mais verdadeira face do bolsonarismo. E eu me orgulho de sempre estar do lado correto. Eu nunca apoiei a esquerda. Eu sempre combati a corrupção. Eu sempre me identifiquei como de direita. Mas eu jamais corroborei com todos os atos corruptos, com todos os atos de traição que foram postos pelo governo Bolsonaro.